Saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa Semeando a Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida, o seu lar, a sua família. Estamos aqui para compartilhar com você uma porção, da Palavra de Deus, como o título desta programação já diz, Semeando a Palavra de Deus. Que você, a sua casa, possa ser edificado, pelo conteúdo desta programação. Já pedimos a colaboração de todos os irmãos e amigos que nos acompanham, nos ajude a semear a palavra de Deus. Compartilhe, envie para os seus familiares e amigos, e com isso, nós vamos mais além, a palavra de Deus alcança, mais pessoas, e o Evangelho segue sendo anunciado. Louvado seja Deus. Texto de costume, que tradicionalmente a gente lê na abertura da programação, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a seguir, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça, fale com Deus neste momento, aí onde você estiver, com a certeza de que Ele ouve, as nossas orações, atende aos nossos pedidos, desde que estejam de acordo com a sua vontade boa, agradável e perfeita, conforme a carta aos Romanos, no capítulo 12, nos escreve. Louvado seja o nome de Jesus. Amado e eterno Deus, é com gratidão no nosso coração, Senhor, que nós retomamos aqui, Senhor, esse trabalho, para estarmos reunidos, Senhor, levando a preciosa semente, meu Deus, aos corações desejosos, de estarem, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, alcança os lares que necessitam, Senhor, de ouvir a Tua voz. E que o Senhor possa falar, Senhor, ao coração de cada um, Senhor, daqueles que estão, ó Pai, necessitados de que algo aconteça em sua vida, necessitados de terem um encontro verdadeiro contigo. E aqui nós transmitimos, Senhor, a Tua palavra, sem mistura, Senhor, sem a intenção, meu Deus, de angariar, Senhor, recurso próprio, mas a finalidade, Senhor, desse trabalho é que as almas se rendam a Ti, Senhor, convertidas para a salvação gloriosa oferecida a todo aquele que crê. E nós também aprendemos, ó Pai, que esta fé que pode levar a pessoa a ser salva, vem, meu Deus, através de ouvir a Tua palavra. Por isso, meu Pai, nós somos gratos a Ti por sermos participantes do ministério da reconciliação que o Senhor destinou, Senhor, à igreja sobre a face da terra. Fique conosco e nos abençoe nesta programação, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, estarmos de volta, para darmos continuidade à programação, semeando a palavra de Deus. Conforme anunciado, desde ontem, louvado seja Deus. Hoje temos a presença aqui do nosso pastor Valdim, que estará daqui um pouco ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, Louvado seja Deus. O pastor já está aqui nos bastidores. Também temos a presença do nosso irmão Antônio Amaro, nosso irmão diácono Antônio, com a viola aqui, É uma alegria muito grande, louvado seja Deus. Também temos aqui os nossos irmãos, Monsieur, irmão Francisco, irmão Adalberto, louvado seja Deus. Estamos aqui empenhados, para levar até você a preciosa semente da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E, como sabemos, o pastor Valdim e o irmão Antônio, eles louvam o Senhor juntos, ali ao som da viola. E nesse momento, então, eu saio aqui de cena, e já convido, o pastor, o irmão Antônio, para vir aqui tomar assento e estarem louvando ao Senhor, E depois a gente retorna aqui para dar continuidade à programação.
Cumprimento a igreja na paz de Jesus, e nossos amigos, os irmãos aí de Moçambique. Estamos aqui mais uma vez para levar a palavra de Deus cantando. Não sou não um pregador, mas eu tenho medo da palavra de Deus cantando. É muito gostoso louvar o Senhor Deus com a mensagem cantada. Saúde a todos, irmãos, amigos, que nesta manhã está compartilhando conosco esses momentos agradáveis, de estarmos levando esta mensagem gloriosa da palavra de Deus através do louvor, Nós adoramos ao Senhor com cânticos de evangelização também, esses cânticos também, eu creio que vai falar no meu coração, no seu coração, porque transmite também uma mensagem da palavra de Deus. Que Deus possa falar no seu coração nesta manhã, através desses louvores. Nós vamos entoar ao Senhor neste momento. Louvado seja Deus. Começar com o hino A Volta de Jesus. Trazendo conversão na volta do Salvador. Sinto minha alma chorando, sentindo trabalhador. Quantas almas perecendo, sem conhecer ao Senhor. Distanciada de Deus, vivendo sem seu amor. Às vezes eu fico pensando na missão daquele dia. O sol escurecerá, e a lua não dá seu brilho, porque ele pega no campo, em casa não voltará, porque um é de subir e um outro é de ficar. Às vezes você me pergunta, eu tenho que responder acerca dessa verdade que todos devem saber. Para ir morar no céu, precisa se arrepender e aceitar a Jesus para novamente nascer. Muitos ficam confundidos por causa da religião, mas não aceita Jesus para a sua salvação. Somente o sangue de Cristo pode lhe trazer o perdão. Faça parte garantido pra morar lá em Sião. Vamos apresentar mais um hino. Certa vez Jesus passando ali, certo lugar ali em Jerusalém, viu uma mulher no poço ali. Jesus falou da palavra e ela compreendeu, certeza que ela foi salva.
uma Judéia e seguimos uma jornada. Onde na Galileia era longa caminhada, passando por Samaria, ali fez uma parada. Assim ele prosseguia, ouvindo a missão sagrada. Chegando numa cidade que se chamava Cidade, lá no poço de Jacó, Jesus parou pra se salvar. Era quase a hora sexta, isso veio acontecer. A mulher samaritana buscou água pra beber. Ela encontrou Jesus, logo começou a dizer: meu Deus e samaritano, contato não pode ter. Jesus diz que tinha sede, pediu água pra tomar. Enquanto ele aguardava, seus discípulos chegar. A mulher samaritana recusava lhe atender. Nada daquele poço não me dava de beber. Pra não quebrar os tatus que tinha que obedecer, Jesus falou em palavras, ela não pôde entender. Falou da água da vida que ele podia dar, pois nunca mais terá sede quem quer da água tomar. Jesus contou sua vida, ela ficou admirada. Eu também quero tomar dessa água abençoada, pra não voltar nesse poço, porque já estou cansada de vir aqui todo dia, já estou desanimada. Jesus pregou o Evangelho, ela pôde compreender que a água que ele oferece todos precisam beber. Bom, que maravilha. Eu fico muito coração vibrando de ver essa passagem aí no poço de Jacó. Bom, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Volto mais vezes para
agradecer a Deus, louvando e bendizendo, levando a palavra de Deus. Aquele povo lá aqueles irmãos lá de Moçambique. Quem sabe um dia a gente vai estar, viajando para lá e cantando, louvando a Deus neste lugar maravilha de Deus. Que Deus abençoe eu. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Voltarei sempre aqui para sempre estar levando a palavra de Deus cantando. Obrigado, Deus, que abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome de Jesus. Eu tomei o assento aqui do irmão Antônio, mas viola não é comigo não, pastor. Não. A gente canta, louva o Senhor, mas a gente fica feliz, de ver o instrumento sendo aí, usado para louvar ao Senhor, nas mãos habilidosas aí do nosso querido irmão Antônio, que Deus abençoe o irmão sempre. É uma alegria recebê-lo, louvado seja o nome de Jesus, e louvando ao Senhor, que você aí na sua casa, no seu lar, você que acompanha aí a programação, que possa aí também ter sido abençoado, por esse louvor, pela letra de cada hino, e agora é o momento então de nós beber dessa água, que nós acabamos de ouvir, que o Senhor Ele tem para oferecer para nós, louvado seja o nome de Jesus. Então que você possa aí abrir o seu coração neste momento para receber, a água da vida, a palavra de Deus que transforma o homem e a mulher, que tem sede, que queira beber dessa água, e que você possa ouvir e guardar no seu coração. Então aqui a palavra com o pastor Valdim para a ministração da palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Bom é louvar o Senhor, com esses cânticos maravilhosos, Nosso irmão Antônio gosta de louvar a Deus com o seu instrumento, E eu também gosto de estar adorando o Senhor, levando essa mensagem cantada, da palavra de Deus aos corações, E os nossos coração enche de alegria, porque louvar a Deus através dos cânticos é algo que Deus se agrada, Exalta o nome do Senhor através dos louvores. Então, nós sentimos esta alegria, no nosso coração, e cremos também que aqueles que estão sempre ouvindo, os cânticos de louvor e adoração a Deus, também ajuda no seu estado emocional, espiritual, porque Deus, Ele deve ser sempre adorado e exaltado por aqueles que amam a Ele e amam a sua palavra. E nesta manhã nós estaremos meditando numa porção da palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 36 a seguir. Você que está participando nesta manhã desta programação, que tem aí a sua Bíblia, muitas das vezes tem a Bíblia, mas não lê, não tem o hábito, de estar lendo, examinando a palavra de Deus, mas deve você adquirir esse hábito. Você que ainda não é leitor da palavra de Deus, ou não tem esse hábito, esse costume de ler, é muito importante, porque a palavra de Deus, Jesus diz que ela é espírito e vida. Ela traz vida, ela fala a respeito da nossa vida com Deus, também da vida sem Deus, fala do presente, fala do passado, do presente e do futuro, Então nós queremos nesta manhã ler a palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 36 a seguir, que diz assim: Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz.
Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Amém. Amém. Amado Deus, querido Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e certo de que esta palavra, ela, Senhor, tem falado aos nossos corações, porque ela vem de Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor alcance os corações dos nossos irmãos, dos nossos amigos, aqueles que nos ouvem também nesta manhã. Senhor, estenda as suas mãos e ajuda-nos, Senhor, também a compreender ainda mais a Tua vontade por meio da Tua palavra que temos lido. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, amados, o texto que lemos nos fala a respeito do ministério de Jesus. Quando ele estava ali em Israel, junto com os seus discípulos, levando a mensagem do Evangelho da salvação para aquelas pessoas dos seus dias ali. Havia muitas pessoas religiosas também nos dias de Jesus. E o Senhor então ali pregava tanto para eles quanto para aqueles também que não eram religiosos. E Jesus tinha mensagem para cada classe de pessoas. Ele veio trazer uma mensagem de salvação, porque Ele é o único caminho para a salvação da humanidade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus mostra aqui o caminho para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam longe, distanciados de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o pecado, através de Adão, atingiu toda a raça humana. E Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar a vida, e a vida com abundância. E aqui Jesus, ele diz: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz.
Então Jesus estava ali, ele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo, diz a palavra. Todo aquele que nasceu, que veio ao mundo, ele é iluminado por esta luz do Senhor Jesus Cristo. Mas o pecado levou o homem para as trevas, para longe de Deus. Mas Jesus aqui disse: enquanto tendes luz. Então ele estava ali como a luz do mundo, mostrando o caminho, mostrando a direção para o homem retornar a Deus novamente, reconciliar com Deus. Então Jesus disse essas coisas e se escondeu deles, porque havia perseguição contra o Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz aqui, ainda que ele tivesse feito tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, à vista ali de muitas pessoas, mas ainda assim eles não criam nele. Jesus fez tantos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres, e eles não criam nele porque os seus corações estavam endurecidos. E quando o coração está endurecido, Deus não pode agir, não pode operar. O Senhor não opera na incredulidade, mas Ele opera através da fé. Ele diz: tudo é possível àquele que crê. Então, se você quer receber uma bênção de Deus, se você quer receber também o conhecimento da palavra de Deus, se você quer receber a tua salvação, a vida eterna, é por meio da fé, por meio de crer no Senhor Jesus Cristo. Então eles ali tinham visto tantos milagres que Jesus tinha operado. O ministério de Jesus foi um ministério de milagres, de maravilhas. Quantas pessoas foram agraciadas por ele através de milagres? Se nós formos discorrer aqui pela palavra de Deus, nós vamos ver tantos milagres que Jesus operou. E depois que Jesus ressuscitou, ele também derramou sobre os seus discípulos, sobre a igreja no princípio, o Espírito Santo. E os discípulos também, através de crer no Senhor Jesus Cristo e anunciar a palavra de Deus, também o Senhor operou tantos milagres, tantas maravilhas, através dos discípulos, dos apóstolos, que também pregaram esta palavra, este evangelho. E até hoje Jesus também opera, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra de Deus diz que eles não criam no Senhor para se cumprir o que o profeta Isaías havia falado. Então Isaías, ele recebeu de Deus, ele teve uma visão de Deus também, quando o Senhor usou para que ele escrevesse também muitas profecias a respeito de Jesus, do Messias. E uma das profecias que o Senhor usou aqui o profeta Isaías para falar e escrever, ele diz aqui: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aqui diz: por isso não podiam crer, pelo que também Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda no coração e se converta e eu os cure. Então nós vemos que o problema está na incredulidade. Quando a pessoa não crê, o Senhor não pode operar. O Senhor não pode fazer, ainda que Ele queira. O Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor quer que todos se arrependam, para que não venha a perecer. Mas se não crer, se não crer na palavra de Deus, se não crer na mensagem da palavra do Senhor, não tem como Deus fazer como Ele operar. Mas nesta manhã, eu não sei qual é a sua necessidade, a sua dificuldade, o seu problema.
Mas se você crer no Senhor Jesus Cristo, se você crer que Ele ainda pode operar, que Ele é o mesmo que fez tantos milagres ali, se você crer também nesta manhã, você pode ter certeza, Jesus vai operar uma obra gloriosa na sua vida através de você crer que Ele pode fazer. Pode libertar, pode dar saúde, pode dar curas, libertação e o mais especial, Ele quer te salvar. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e creia nele e recebe dele o perdão para ter o direito na vida eterna. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Então é muito importante. Então nesta manhã, se você crer no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, Ele pode operar na sua vida. Aqui a palavra de Deus diz que muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Talvez você também está nessa condição. Você até crê, mas não confessa, porque não quer deixar alguma coisa ainda que te impede, que você ainda está apegado. Mas se você crer e deixar tudo, Jesus disse: aquele que crer e deixar tudo por amor de mim, terá 100 vezes nesta vida e por fim a vida eterna. Então não deixa que nada te impeça. Confesse ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: se confessar Ele com os seus lábios, com a sua boca e em seu coração creres, será salvo. Então confesse ao Senhor e crê no seu coração que Ele pode desfazer toda a obra do inimigo que às vezes ainda lhe prende, toda a vaidade, tudo aquilo que está lhe prendendo para você não caminhar com Jesus. Porque aqui eles creram. Diz que muitos dos principais creram, mas não confessavam ao Senhor Jesus, porque tinha medo dos fariseus expulsar eles da sinagoga. Então às vezes você até tem crido na palavra de Deus. Às vezes você até tem crido nesta mensagem da restauração da igreja. Mas você, às vezes, ainda está apegado, em alguma coisa, em algum ensinamento que não é bíblico. Mas nesta manhã, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Recebe a palavra de Deus como ali naquele dia eles receberam de bom grado a palavra de Deus. No dia que Pedro pregou ali o primeiro sermão, eles receberam de bom grado a palavra de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia foram salvos quase 3.000 almas. Louvado seja Deus. E foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Que Deus te abençoe nesta manhã e que você possa guardar esta palavra, porque esta palavra ela vai nos julgar no último dia. Jesus disse que Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Mas Ele disse: a minha palavra naquele dia há de julgar. Então você ouviu e não creu, haverá um julgamento. Mas aquele que ouviu e creu, haverá vida eterna. Louvado seja Deus. Você terá a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, sua família, você que já é um cristão, que Deus abençoe a sua vida espiritual, o seu trabalho, o seu ministério, e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo possa também levar esse testemunho glorioso do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nosso irmão Ayrton, eu agradeço
por esse convite, né? Estar aqui pregando esta palavra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nossos irmãos aí também em Moçambique, né? Pastor Alfredo, os demais pastores, né? Ali em Moçambique também. Que Deus abençoe toda a igreja aí em Moçambique. Louvado seja Deus. Que Deus continue derramando as suas bênçãos na vida de todos. Eu volto aí a palavra ao nosso irmão Ailton, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. O pastor fica, né? Pode ficar aqui conosco até o final. É uma alegria receber, né? O pastor Valdir aqui, né? O Antônio. E a palavra de Deus, irmãos, né? Falou conosco nesta manhã, né? E aí, né, pastor, eu ficava meditando assim, né? Que no último dia, né? Onde o Senhor há de distribuir o galardão, né? Separar os bodes das ovelhas, né? Ninguém vai ser condenado porque pecou, né? Porque a Bíblia diz assim: todos pecaram, né? E a gente vê, né? Aqui o Senhor Jesus com amor, né? Fazendo sinais para chamar a atenção, né? Do ser humano a si, porque ele tem a solução para esse problema, né, pastor? Chamado pecado, né? Que a enfermidade no corpo, né, que a gente sente, você vai lá no médico, ele passa lá um remédio, um tratamento, e aquilo acaba aqui sarando ali, né, quando possível, aquela enfermidade. Mas para essa enfermidade, somente a graça, né, maravilhosa, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, é que pode purificar o homem e a mulher do pecado, não é? Então todos pecaram. A palavra de Deus diz que o Senhor, olhando para a terra, não viu um justo sequer, né? Mas Ele nos amou, diz a Escritura, sendo nós ainda pecadores, e nos deu a oportunidade de, aceitando-o como o Salvador da nossa alma, tivéssemos, através de confessar o seu nome, o perdão dos nossos pecados. Aí sim, agora justificados, não por nossas obras, né, nossos atos, a nossa justiça própria, não, mas Ele nos justifica, não é? Então, como diz a palavra de Deus lá em Romanos, quem pode nos condenar agora, se é Ele que nos justifica? Então, você que ouviu essa mensagem, você que sentiu que o Senhor falou com você nesta manhã, que você possa ouvir, dar crédito, né, na palavra de Deus transmitida aqui através do pastor, que com certeza falou aí ao seu coração. Ah, mas por causa disso ou daquilo eu não confesso. Nós vimos aqui que alguns principais, né, muitos dos principais creram nele. De repente você até crê, mas você tem uma boa posição na sociedade, você é uma pessoa de renome e se sente constrangido, talvez por a família pertencer a um segmento religioso, por outros diversos motivos, né? Fica acuado, não tem coragem de confessar o Senhor. Confessa Ele. Louvado seja Deus. Então você terá com toda certeza os seus pecados perdoados. Naquele dia o Senhor não vai se envergonhar de chamar você de filho, de trazer você para perto dele, para que você receba o seu galardão. Mas essa decisão, ela deve ser tomada hoje. Enquanto você e eu estamos aqui vivos e podemos tomar aqui as decisões, esse é o momento. Esse é o momento. Então que você possa dar crédito, né, e confessar Jesus como seu Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus continue abençoando o seu coração, né? Aqui pegando também carona nas palavras do pastor, envia aqui a nossa saudação ao pastor Alfredo, aos pastores ali em Moçambique, né? O pastor Alfredo está em viagem nesse momento, né? Numa região próxima lá, para a realização de batismo, né? Mais almas chegando, né, para o reino de Deus ali em Moçambique. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? 10 cidades já, né?
Nosso irmão Silvio aqui fornecendo aqui as informações. 10 cidades já foram alcançadas lá em Moçambique. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? E por que isso, irmãos? É por isso que a gente pede aqui, né? Para os irmãos nos ajudarem. Né? Como que 10 cidades foram alcançadas? Porque alguém se dispôs. Alguém ouviu a mensagem como nós ouvimos aqui nesta manhã. E sentiu que a mensagem falou com ele e disse assim, não, eu vou. E saiu de bicicleta, como é o caso do pastor Alfredo, pedala 5 horas, né? Para ir até essa região que ele está lá, chama Xiringoma. 5 horas de bicicleta com a irmã na garupa, não é? Para poder dar o estudo sobre o véu ali, para as irmãs, para a igreja. E a bicicleta furou o pneu, ele voltou empurrando a bicicleta. E deixou a esposa lá para depois voltar para casa, confiando no Senhor, irmãos. Ele não tinha condição de voltar lá para buscar a irmã, e nem ela de ir embora. Mas Deus preparou para ela voltar para casa, porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então você, meu irmão, que já conhece, que já recebeu essa palavra, que já sabe que você tem que ir levar o Evangelho, vai, meu irmão. Vai, minha irmã. Ô, irmão, mas eu não posso ir. Quantos amigos você tem aí no seu Facebook? Se você compartilhar essa mensagem, quantas pessoas não vão ser alcançadas? Você está indo. Não fisicamente, mas através de alguns toques na tela do celular. A mensagem ultrapassa município, estado, país, nação, e chega até a alma sedenta do Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. E que o Senhor possa te usar poderosamente nesse trabalho. Eu quero chamar aqui o irmão Silvio, nosso irmão evangelista irmão Silvio, para fazer a finalização aqui, passando os recados, os endereços, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, irmãos que estão conosco aqui na live. Que o Senhor Jesus conceda graça a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, amados. Que alegria, que maravilha. E a mensagem que o pastor compartilhou conosco, né, no versículo anterior, aí nos fala, no versículo 35, né, que a luz ainda está aqui conosco, por um pouco de tempo. E como já ouvimos esta manhã, né, essa luz é Jesus Cristo nas nossas vidas, não é mesmo? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a todos, né? Que maravilha. Permitindo Deus, meus amados, hoje teremos culto aqui por Cruz das Posses, a partir das 19 horas. Todos estão convidados para participar conosco. Por Sertãozinho, a partir das 18 horas e 30 minutos. Teremos culto ali, né? Pastor responsável, pastor Valdim. E também em cada região temos culto logo mais à noite. Todos os irmãos estão convidados, os nossos amigos, todos que participam conosco da programação. Todos estão convidados para participar conosco, né, dos cultos logo mais. E aleluia. Amanhã, até compartilhando com os amados também, amanhã os nossos irmãos, né, ali de Bitinga, de outras regiões também, outras cidades, estarão indo para o Maranhão, né? Ali o pastor Adair, outros pastores, é uma comitiva de irmãos. Pedimos as orações, nessa oração final também estaremos orando em favor dos nossos irmãos que estão indo ali para o Maranhão, estarão visitando Faísa, Água Doce e outras cidades também ali dessa região. Que possamos também continuar, meus amados, orando pelo trabalho na obra de Deus lá naquela localidade, aqui em cada canto desse Brasil, não é mesmo? Louvado seja Deus. Possamos orar também pelos enfermos, né, por cada pedido de oração. E você, sendo nosso convidado, sempre participe conosco, né, nas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo YouTube,
coloque ali, envie mensagens ali, pedidos de oração, pedidos também para nós fazermos uma visita no lar, orar, né, com você, e será uma grande alegria para nós. E também temos, né, nosso número WhatsApp, né, que é o 16 99100 0442. Envie uma mensagem para nós, né? Vamos usar as redes sociais para compartilhar a mensagem da restauração com a gente, com a nossa família, com os nossos amigos. Às vezes alguém, o seu vizinho aí do lado da sua casa, ele precisa ouvir uma mensagem de esperança. E você tem essa oportunidade. Compartilha com a sua família, com o seu vizinho do lado, com os seus amigos. Compartilhe essa mensagem. Não fique só em você. Como nós temos sempre compartilhado, falado a respeito desse assunto, não é mesmo? Então, agradecemos a todos pela participação. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por nos conceder essa oportunidade. E convido os irmãos e todos que participam conosco para orarmos agradecendo a Deus. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de domingo. Continue abençoando, visitando os nossos corações, nossa família, nossos amigos, visitando a igreja, completando a Tua obra, Senhor Jesus Cristo, restaurando a saúde dos enfermos, completando a obra de salvação na vida de todos que necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoe esse domingo. E obrigado, Senhor Jesus Cristo, por entrar com providência na causa de cada um de nós. E em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos e finalizamos essa programação em nome do Senhor Jesus. Amados, temos também, né, Deus abriu uma porta ali na fazenda de recuperação, ali uma nova história. E a cada 15 dias nós temos participado ali, compartilhado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui segue um abraço para o pastor Ricardo, né? E os acolhidos ali também da fazenda, né? Para o pastor Ricardo, para a família do pastor e todos que estão nesse projeto ali também. Amados, percebemos nós que a obra de Deus é muito grande, né? Pedimos também oração ao nosso favor. E agradecemos, né, por tudo que Deus tem feito por nós até aqui. Então, de tal maneira, nós encerramos essa programação em nome do Senhor Jesus e permitindo Deus, domingo que vem teremos outra programação. Participe conosco, irmãos, né? Principalmente ao vivo conosco, né, nos cultos, né? Participe conosco nas evangelizações. Daqui a alguns dias também estaremos anunciando, né, teremos evangelização, né, em cada cidade, nas proximidades aqui, seja Sertãozinho, Cruz das Posses, Dumont, Barrinha, Pontal e Jaboticabal também, né? Sempre tem as programações ali no tocante à evangelização. Participe conosco, porque temos percebido que está dando fruto e dá fruto, mas você é o nosso convidado. Não só a igreja, é responsabilidade de todos nós levarmos esta mensagem gloriosa de salvação e vida eterna. Venha participar conosco, é um motivo de grande alegria para todos nós. Deus abençoe a todos e nós encerramos essa programação em nome do Senhor Jesus.